Você está pronto para receber de Deus? Mais e mais? Biel já vai abrindo aí Mateus capítulo 9, versículo 35. Bom Cacai. Deus é bom. Vou fazer igual o irmão Reg. Eu vou pular de paraquedas, mas eu não sei onde eu vou cair. Quando ele disse isso, eu ouvindo uma ministração dele, eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse, eu vou começar ministrando, mas eu não sei onde eu vou parar. Não sei se eu vou continuar na mensagem, não sei se eu vou... Ou seja, quando o cara pula de paraquedas, ele não sabe exatamente o lugar que vai repousar, né? Mas quando ele pula de paraquedas, em algum lugar ele vai parar. Quando eu ministro a palavra, em algum lugar eu vou parar. Amém? O tema da mensagem já pode ser até colocado também, se assim terminar nesse tema, né? Cobertura, a importância da cobertura. Por que é tão importante uma cobertura espiritual? Ou cobertura espiritual? Cobertura espiritual. Ou por que é tão importante, né? A mensagem é cobertura espiritual. Mas a pergunta é, por que é tão importante a gente ter uma cobertura espiritual? Por quê? Você sabia que Deus não fez... Vamos orar logo pedindo a ajuda do Espírito Santo, bora? Diga assim, doce Espírito Santo, nos ajuda a compreender a palavra do Senhor. Me instrui, abre os meus olhos espirituais. Eu quero compreender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por que é tão importante uma cobertura espiritual para a nossa vida? Ninguém pode viver sem uma cobertura espiritual. Você sabia que cobertura espiritual é um plano de Deus? Amém? Ninguém vai viver bem nessa terra se ele não tiver uma cobertura espiritual. Cobertura espiritual a gente pode dizer que seja uma paternidade espiritual. Por exemplo, pai e filho é uma paternidade, né? Existe paternidade também espiritual. Paternidade, pessoas que cobrem a nossa vida. Cobertura espiritual, irmão, são pessoas que Deus levanta. Pessoas que Deus levanta e unge e capacita com unção para um propósito. E essas pessoas que foram capacitadas, elas trazem uma cobertura espiritual para outras pessoas. E essas pessoas ficam debaixo dessa cobertura espiritual. Na dimensão natural, ninguém pode compreender o que é uma cobertura espiritual, se não entender o que é unção. Diga comigo, unção é o poder de Deus. E a unção, irmão, ela é derramada sobre uma pessoa, e sobre aquela pessoa que ela é derramada, ela começa a ser jorrada para a vida de outras pessoas. Cobertura espiritual dá livramento até de morte em vida de pessoas. Amém? Jesus ficou preocupado com as pessoas que não tinham uma cobertura espiritual. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, na RA, nós vamos ler na RA, a Bíblia diz assim, se você quiser abrir, se você não quiser abrir, olha aqui para a tela, eu aconselho até olhar para a tela. Jesus disse assim, Jesus ficou com o coração muito apertado, porque ele passava em uma cidade, na cidade povoada, ensinando a palavra, pregando o evangelho do reino, como diz aí. Vamos ler aqui, ó. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Sinagogas eram os pontos de pregações, como hoje. Isso é como uma sinagoga. Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Aí diz assim, ó, curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Ou seja, pessoas sem cobertura espiritual. Jesus, onde ele andava, ele curava, ele operava milagre, sinais aconteciam. Mas não adianta, irmão, operar milagre, fazer sinais, e aquelas pessoas ficassem sem cobertura espiritual. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava preocupado. E tanto que na continuação do texto ele disse assim, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Para você que está nos visitando, talvez diga, mas o que é uma seara? Ele está falando das vidas que estão lá fora, sem cobertura espiritual. Estar lá fora é perigoso.
Está sem uma cobertura, está sem uma liderança, está sem um pai na fé, está sem um pastor para acompanhar a sua vida, se torna perigoso para a sua vida. Jesus teve esse aperto no coração, e ele declara essas palavras do versículo 36, onde ele disse assim, onde ele se compadeceu das pessoas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Em outras palavras, pessoas que estavam sem cobertura espiritual. Olha para seu irmão e diga: você precisa de uma cobertura espiritual. Amém? Glória a Deus, diga glória a Deus. Para você estar debaixo de uma cobertura espiritual, é preciso você se deixar estar debaixo de uma cobertura espiritual. Tem pessoas que não se deixam, amém? Porque uma cobertura espiritual, irmão, ela vai trazer lições para você, vai trazer instruções, vai te repreender quando for necessário, mas a gente aprendeu a nunca receber uma repreensão. No dia que nós recebemos uma repreensão, nós ficamos ofendidos. É assim ou não é? Porque nós fomos treinados lá fora a não ser repreendidos. Mas nós precisamos de alguém, um pai na fé, uma paternidade, alguém que precise nos colocar na linha, alguém que nos precise ensinar a palavra do Senhor. Isso é segurança para a minha vida. Diga comigo: cobertura espiritual é segurança para a nossa vida. Abra em Efésios capítulo 6, observe o que Efésios diz, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Deus zela pela cobertura espiritual. Amém? Enquanto me abra aí, não coloca agora na tela mesmo não. Quando Deus criou Adão, escuta isso, quando Deus criou Adão, foi o primeiro ser criado, Adão. Depois ele formou a mulher. E Deus, quando criou Adão e Eva, não tinha ninguém sobre Adão para ser uma cobertura espiritual. Quem era a cobertura espiritual de Adão? Era Deus. Amém? Diga: era Deus. Você está feliz ou está desanimado? Adão era Deus era a cobertura espiritual. A Bíblia diz, irmão, que Adão, ele tinha um costume, Deus, na viração do dia, se apresentar, manter aquela comunhão com Adão, conversar com Adão, porque Deus era a cobertura espiritual dele. Amém? Sucessivamente, as pessoas que fossem nascidas, Adão ia ser a cobertura espiritual daquelas pessoas. Mas Adão, irmão, ele quando ele pecou, ele perdeu aquela cobertura espiritual de Deus. E o pecado, irmão, afasta. Olha para sua irmã e diga: pecado afasta você da cobertura espiritual. Então, diga assim: tenha cuidado da prática do pecado. Irmão, quando uma pessoa interessante, né? Porque eu sou próximo de muita gente, né? Mas eu já percebi que quando tem pessoas que começam a não vir mais à igreja, não vai mais lá em casa, se afasta. E eu começo a sentir falta dessas pessoas, e eu começo a dizer: o que é que está acontecendo? Ela diz: não tem nada acontecendo não, mas elas ficam acanhadas, elas ficam com vergonha. Mas sabe por que elas ficam com vergonha? Por causa do pecado. O pecado afastou Adão e Eva de Deus. A Bíblia diz que Deus tinha esse costume de se apresentar na viração do dia e conversar com Adão pessoalmente. Mas depois que Adão e Eva pecou e desobedeceu a Deus comendo o fruto proibido, certa vez Deus veio como de costume para conversar com Adão e com Eva. E a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam, ficaram lá escondidos. E aí Deus disse: Adão, cadê você? Onde é que você está? Aí ele disse: eu vi a tua voz e me escondi. Por que esconder? Porque eu estava nu. Aí ele disse: quem foi que te disse que tu estava nu? Porque não tinha maldade, eles andavam nu porque não havia pecado. Mas quando eles pecaram, eles passaram a se envergonhar de Deus. Quando o cara está em pecado, irmão, ou começa a pecar, ele vai se afastar da sua cobertura espiritual. E isso não é bom para a sua vida. Amém? Cobertura espiritual, irmão, nasceu no coração de Deus. Olha o que é que a Bíblia diz em Efésios 6, 1, 3. Deus zela por uma cobertura espiritual. Para trazer um entendimento, você precisa ler isso, que é um texto muito conhecido. Leia junto comigo. Efésios capítulo 6, versículo 1. Mas nós podemos aplicar esse texto aqui como algo espiritual.
A Bíblia diz assim no livro de Efésios, uma carta escrita para a igreja que representa nós. Quem é a igreja de Cristo aqui? Paulo disse assim: filhos, obedeça a vossos... Vamos ler todo mundo junto. Eu gosto quando toda igreja lê. Filhos, obedeça a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Pai é o quê? Diga, pai também é uma cobertura espiritual. Diga com mais convicção: pai e mãe é uma cobertura espiritual. Sabe aquele negócio que a gente já ouviu dizer: cuidado que se a mãe lançar uma praga já era. Uma vez mãe disse assim, eu no mundo, né, servindo ao diabo, mãe não aguentava mais, eu ia para as festas, e pai não dormia, e pai chegou disse assim, disse à mãe: olha, se ele passar 10 horas ele vai dormir fora, mas ele não dorme mais em casa não, com raiva, com toda razão, porque ele ficava preocupado, vendo a hora chegar uma notícia ruim. E mãe não aguentou mais aquela situação, e mãe foi lá para o muro de casa e disse assim: ô Senhor, levantou a mão. Ou ele se converte ou o Senhor leva ele. Graças a Deus que eu me converti, então eu estava ferrado. Passou o tempo, já eu mais velho, né? Eu cheguei, a mãe foi e me contou esse testemunho meu. Eu disse: mas mãe, como é que mãe faz um negócio desse? Mas deu certo, graças a Deus eu me converti. É uma cobertura espiritual. Por isso que a Bíblia diz assim, que nós devemos obedecer aos nossos pais, porque isso é justo. No versículo seguinte a Bíblia diz assim, olha: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Olha que interessante, por que honrar pai e mãe? Porque pai e mãe é cobertura espiritual também. Também podemos dizer: honra o teu guia espiritual, honra a tua liderança, obedeça a sua liderança, se aproxima da sua liderança, fica perto da sua liderança. Quando eu digo ficar perto, irmão, não é só questão de estar perto fisicamente, mas é perto espiritualmente. É perto na instrução que ele dá, é perto na orientação que ele dá, é perto naquela mensagem. Eu tenho um grupo chamado Cobertura Espiritual, está aberto para quem quiser, eu nem ligo, pode entrar. É um grupo fechado, você só vai estar debaixo de uma cobertura, mas você tem que desejar. A cobertura espiritual, ela é uma via de mão dupla. Olha para seu irmão e diga: cobertura espiritual é uma via de mão dupla. Porque é fácil eu dizer: eu posso pregar essa mensagem aqui, 20 pessoas, 10, dizer assim: pastor, depois dessa mensagem me coloca no grupo, porque eu quero estar debaixo dessa cobertura espiritual, eu quero estar debaixo dessa unção, eu quero estar debaixo dessas orações, porque eu quero que minha vida seja guardada. É fácil, mas deixa eu te dizer, é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla como? O que é mão dupla? Uma vai e outra vem, que eu quero dizer. Uma vai e outra vem. É necessário desejar. É necessário não só ficar aqui conectado, mas é necessário querer ouvir. É necessário querer receber a instrução e obedecer. Amém? Para que a cobertura venha funcionar. Amém? Hoje uma pessoa mandou uma mensagem para mim, e eu estava orando, e eu disse assim: olha, faça assim. Quando alguém for mandar uma mensagem para pedir um conselho, alguma coisa, eu acho melhor mandar o áudio do que escrito. Eu disse: mande o áudio, se eu não responder agora, eu estou em oração, mas depois eu respondo. Essa pessoa foi uma ovelha minha, essa pessoa está morando em outra cidade, ela estava debaixo de uma cobertura espiritual, ela tinha um casamento, ela era abençoada, essa pessoa, o casamento dessa pessoa era abençoado, e aconteceu dessa pessoa começar a se envolver com outro homem, e começou a trair o seu próprio marido trair seu próprio marido. E eu sabia de toda a história na época, era na Filadélfia, e ela chegou a confessar para mim esse pecado. E ela disse, sabe o que é que ela fazia? Ela vinha quase que eu digo o nome da cidade, misericórdia. Ela vinha daquela cidade que você está curioso para saber, mas não vou dizer. E quando ela vinha daquela cidade congregar mais nós, ela aproveitava aquele momento para se encontrar com outra pessoa. É muita coragem, né? Não respeitar nem o Senhor.
E ela foi me confessou, eu disse, olha, porque ela precisava, eu não me lembro bem as palavras, faz muitos anos isso, eu disse que ela precisava se arrepender. Eu não me lembro se eu mandei ela confessar o pecado dela, mas provavelmente eu acredito que eu devo ter dito, porque pecado deve ser confessado. Olha para sua irmã e diga, pecado deve ser confessado. Eu sempre digo, Daniel não gosta que eu diga isso, mas eu sempre digo como testemunho, eu traí Daniel não como pastor, eu traí Daniel na época, no mundo, quando eu estava no mundo. Mas quando eu me converti ao Senhor, o Espírito Santo disse, vai, diga, eu estava noivo com ela. O Espírito Santo disse, vá lá e conte para ela. Eu disse, mas Senhor, eu pedi perdão ao Senhor, o Senhor me perdoou. Porque a tua palavra diz que o Senhor perdoa. Mas o Espírito Santo disse, não, mas eu quero que você diga. Da forma que você fez, você diga. Eu digo, tá certo, Senhor, eu vou dizer. Não, na verdade eu fiquei resistindo, mas chegou um tempo que eu não aguentei, meu coração doeu demais. E eu fui confessar o pecado para ela. Ela acabou noivado na época, né? E eu fui para casa dormir, e eu disse ao Senhor, eu fui chorando, eu sempre conto isso na igreja, mas é bom sempre eu estar contando mesmo. Daniela não acha muito bom, né? Mas ela já está acostumada. Não liga mais não? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Ela pode confiar 100% agora. E eu confessei, né? Eu disse, eu fui para casa chorando. Chorava igual um menino novo. Gostando dela que só. Aí eu disse, ô Senhor, agora eu quero dormir, porque quando o cabo acaba um namoro, o cabo não dorme não. E aconteceu algo extraordinário, irmão. Eu tive um discernimento de espírito. Hoje eu vim entender que isso é discernimento de espírito. Eu me deitei e adormeci, aquele sono bem leve. Foi chegando assim, eu comecei a ouvir uma canção. Eu não sei como é essa canção, mas na face da terra não existe uma canção como a que eu ouvi. Era a voz de vários anjos cantando para mim, e eu adormeci. Eu tive um sonho de madrugada, e nesse sonho, Daniel dizia assim, me chamava para conversar comigo e dizia, Roberto, quando eu chegava, ela disse, Roberto, eu perdoo tudo que tu fizesse comigo. E eu me acordei no outro dia de manhãzinha cedo, Daniel ligou para mim e disse, eu queria conversar contigo. E eu fui na casa dela à noite e da forma que o Senhor me mostrou no sonho, ela disse, eu te perdoo tudo que tu fizesse comigo. Dê um glória a Deus? E eu fui perdoado, irmão, mas eu obedeci. Hoje nós nos casamos, mas eu obedeci à confissão do pecado. Eu fui confessar. Eu não podia guardar aquilo para mim. Amém? Olha para sua irmã e diga, guardar pecado sem confessar pode atrapalhar a sua salvação. A coisa mais importante, diga comigo, a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é a minha salvação, é a minha alma não perecer no inferno. Então olha para sua irmã e diga, então não troco por nada nesse mundo. Amém? Você tem que confiar em Deus. Se for para se acertar, se acerte. Amém? Isso é o temor do Senhor. A gente tem que andar no temor do Senhor. Amém? E essa menina, voltando à história, essa menina, que eu não posso dizer o nome, vou vigiar aqui. E ela me confessou o pecado dela. Ela disse que o que é que estava acontecendo. E eu olhei para ela e disse assim, olha, ela já estava querendo deixar o marido dela. E eu olhei para ela e disse, eu nem me lembrava que eu tinha dito isso. Porque já faz muitos anos, eu acredito que isso deve ter uns 6... Deixa eu ver, nós temos 4 anos de verbo, isso vai ter uns 6 anos por aí, mais ou menos. 5 a 6 anos, eu acho, uns 6 anos. Ou mais. E conversando com ela, porque ela chegou a separar, ela está com outro marido hoje, e ela lembrou, pastor, tudo aquilo que o Senhor me disse aconteceu. Eu não me lembrava disso, mas ela se lembrou. E ela disse que eu tinha dito, olhado para ela, você vai deixar o seu casamento, você vai encontrar outra pessoa, e tudo que você está fazendo com essa pessoa, você vai colher. Tudo que você está fazendo, essa pessoa vai fazer contigo. Querido, e eu recebi uma mensagem, ela dizendo assim, porque ela estava bastante aflita. Porque o diabo, irmão, quando ele encontra uma brecha, ele toca. Ele toca no corpo. Olha para sua irmã e diga, fecha as brechas.
Eu não quero que você saia daqui com condenação do seu passado. Se você errou, você pode sair daqui em paz. Você peça perdão a Deus, se acerte com Deus. Se tiver que se acertar com outra pessoa que está envolvida, se acerta, mas fique em paz. Mas eu vou me envergonhar, é melhor se envergonhar do que ir para o inferno. Dá um glória a Deus? Melhor de se envergonhar do que ir para o inferno. É melhor você ficar acanhado, é melhor você ser humilhado do que você ir para o inferno. Eu não troco nada nesse mundo pela salvação da minha alma. Amém? A Bíblia fala sobre inferno. Inferno não é brincadeira não. Inferno é real. A Bíblia fala de um paraíso. Fala. Tem gente que não acredita no paraíso. Oh, Jesus. Isso é muita burrice. Acaba que não acreditar na palavra é burrice. Eu chamo de burrice. Ignorância. Se você vai estudar, vai pesquisar como o ser humano, como ele é bem feito. Cada detalhe, cada órgão, como funciona, para que funciona, cada propósito. Isso não tem condição de vir do nada não, meu irmão. Existe um Criador. E esse Criador é Deus. Então a palavra de Deus é real. Céu existe, paraíso existe, inferno também existe. E a coisa mais preciosa que você tem é a salvação da sua alma. E eu te digo, não troco por nada nesse mundo. Amém? Diga glória a Deus. E eu disse àquela irmã que eu nem me lembrava. Eu disse a ela, olha, tudo isso aí, você vai deixar, você vai encontrar outra pessoa, mas ela vai fazer a mesma coisa. E ela me disse, tudo o que o pastor disse aconteceu comigo. Para piorar, ela engravidou, ela perdeu uma criança. Ela adoeceu, está com problema, adoecendo direto, com um tumor. E esse tumor, ela fica fazendo esse tratamento e o tumor fica voltando lá. Não me lembro direito o que foi que ela disse, é um problema lá. E eu tive que aconselhar ela, levar ela ao arrependimento, trazer ela lá para trás para se lembrar, se arrepender, para poder dar um conselho, para tirar a condenação de Satanás da mente dela, porque o diabo fica condenando também sobre o passado. Mas uma vez que você se arrepende de coração, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não deixa mais o diabo te condenar. Mas quando você se arrepende e se acerta, olha para seu vizinho e diga assim, se arrepende e se acerta. Tem que se acertar. Viu? Não pode ficar achando, mas Deus me perdoou. Eu achava isso também, mas eu fui preciso conversar com Daniele. Foi preciso, não foi fácil. E quando Deus disse para mim, Deus falou, não estou dizendo que Deus vai falar isso com você não, mas quando Deus disse para mim, agora você vai pedir perdão à sua ex-namorada, porque você maltratou demais ela, eu dentro do casamento. Eu digo, agora eu arrumei mesmo. Porque se eu for pedir perdão para minha ex-namorada, eu tenho que primeiro conversar com Daniela. E Daniela é meio braba. Ela disse que não sabia, mas eu sei. E aí para conversar, e lá vai aquela luta, aquela guerra interior, o Espírito Santo falando, minha carne querendo dizer, não precisa mais não, não precisa mais não. Mas o Espírito Santo tinha dito para mim que precisava, então eu tinha que obedecer à voz dele. Ah, mas eu vi um pastor dizer que não tem necessidade, mas o Espírito Santo falou comigo. Você tem o Espírito Santo também, ele pode falar com você também. E eu sei quando ele fala comigo, porque dói aqui dentro. A consciência fica ferida. Enquanto eu não me acertar, eu não durmo bem. Eu não durmo bem, eu não fico bem, eu não consigo orar. Então eu preciso me acertar. Aí lá vai eu, primeiramente, falar com Daniela. Daniela ficou chateada, ficou com raiva. Mas depois ela me entendeu e ela aceitou. E eu fui lá e resolvi pedir perdão por o mal que eu tinha feito àquela pessoa. Mas a melhor coisa do mundo, irmão, é eu ficar em paz com Deus. Levanta a mão e dê um glória a Deus. A melhor coisa do mundo é você estar em paz com Deus. E eu acompanhei aquela jovem. Eu aconselhei aquela jovem, porque era uma cobertura espiritual sobre a vida dela. Mas ela não se deixou. Porque quando eu orava ali, buscava a Deus, eu estava em oração, meditando sobre cobertura espiritual, o Espírito Santo falava no meu coração, o problema é que tem pessoa que não se deixa. Como assim não se deixa? Não se deixa significa não se entregar, não se render ao pastorado, não se render a uma instrução, não se render, ficar ofendido. Quem está entendendo?
A pessoa que quer caminhar sozinho, se quiser caminhar sozinho, vai quebrar a cara. Você não pode caminhar sozinho. Você precisa de uma liderança espiritual para a tua vida. Você precisa de uma cobertura espiritual. Não uma cobertura só para orar por você. Não uma cobertura para te ensinar. Uma cobertura para dizer a verdade. Uma cobertura também para te corrigir. Amém? Eu preciso me deixar. A minha carne não vai querer, mas eu preciso. Diga, eu preciso me render, me deixar ser conduzido pela cobertura espiritual. Não é que ele vai mandar na sua vida, a cobertura não manda na sua vida. Não vai dizer, olha, tu veste essa roupa, tu faz isso. Não, não é isso, aí é o Espírito Santo que trata contigo. Amém? Mas é se deixar, é ouvir, é estar próximo, é conectado espiritualmente. Isso é cobertura espiritual. E essa menina, infelizmente, ela não deu ouvido. E ela destruiu o casamento, entrou no outro casamento e adoeceu, está doente. Eu creio que Deus vai curar, porque a misericórdia de Deus alcança. Sair da cobertura é perigoso. Sair da cobertura é perigoso. Tiago recebeu cura debaixo de cobertura espiritual. Irmã Nida recebeu cura debaixo de cobertura espiritual, não foi, irmã Nida? Irmã Lourdinha recebeu cura de um caroço que estava na cabeça, lá por causa da cobertura espiritual, um caroço na cabeça, lutando, crendo, declarando a sua cura. Passado muitos dias, aquele caroço cai no chão. Quando ela vai lavar, o caroço cai no chão, lá aquele bolo de caroço cai no chão, por causa de cobertura espiritual. Amém? Glória a Deus. E essa menina, infelizmente, não se entregou, e ela saiu da direção. E por causa disso ela colheu. E eu acredito que Deus, tudo tem um tempo, tem um momento. E ela mandou mensagem porque Deus queria alcançar ela. Volta lá para o versículo de Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Quem está aprendendo a importância da cobertura espiritual? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nós lemos o primeiro, não foi? Volta para o primeiro antes, novamente, Mélio. Lê junto comigo, vai. Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2. Honra teu pai. Bora, irmão, com força, bora. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vai. Versículo 3. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Cobertura espiritual. Um filho que desonra o pai, ele não vai ter longos dias de vida sobre a terra. E isso posso trazer também e aplicar na minha vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Você pode, Deus pode multiplicar os anos da sua vida também por causa de cobertura espiritual. Está na linha em obediência. Amém? Quantas pessoas, por causa da desobediência, não dão ouvido, quer ser o dono da verdade, não quer ouvir ninguém. Eu conversava com o Tiago sobre isso. Não ouve ninguém, não congrega em nenhuma igreja, não quer congregar em nenhuma igreja, não quer ouvir ninguém, não quer estar debaixo de uma submissão. Pessoas que postam vídeos se achando tal, aqui dentro está pertinho mesmo, dizendo, não precisa de igreja, pastores que estão querendo dinheiro do povo, pessoas se condenando, pessoas que não querem estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu sou diferente, irmão, eu quero estar debaixo de uma cobertura espiritual. Não é o fato de eu ser pastor, mesmo eu sendo pastor, eu não quero sair debaixo da minha cobertura espiritual. Antigamente eu não tinha cobertura espiritual. Eu fundei uma igreja. Eu congreguei na Igreja Assembleia de Deus, congreguei na Cristo Salvo, congregava em várias igrejas. Eu ficava para lá e para cá. Era eu e Diego. Onde eu ia, Diego ia atrás. Diego pode falar de mim, não. Estava no canto, Diego ia também. Não me firmava em nenhum canto. Por quê? Porque eu não tinha uma cobertura espiritual. Eu não queria me submeter. Nem Diego. Nem Tiago. E sabe o que aconteceu? Eu abri uma igreja independente, achando que era Deus que estava guiando. Deus nunca mandou eu abrir igreja. Ele teve misericórdia de mim. Isso foi a verdade. Hoje, pela experiência que eu tenho, eu sei disso. Abri uma igreja independente,
tudo certinho, com documentação e tal, mas não tinha uma cobertura espiritual. As pessoas que me acompanhavam estavam como ovelhas sem pastor, por isso que elas estavam perto de mim. Elas não queriam sair perto de mim. Tinha razão. Qualquer forma eu vivo buscando. Hoje eu orei, aí vim para cá 9 e pouco, saí quase 5 horas, o menino vira aí. Fui só em casa rapidinho e voltei na hora do meio-dia. Foi nem para almoçar. Mas eu vivia buscando e ainda vivo buscando ao Senhor. E as pessoas sentiam a unção, porque unção, diga comigo, unção é um poder. Eu sei que quando você entrega a vida a Jesus, tem uma unção sobre você. Cada um tem uma unção específica para alguma coisa. Unção é poder de Deus dado para habilidade, com habilidade para uma pessoa, para alguma tarefa. Tipo, irmã Patrícia recebe uma unção para ser professora. E se ela receber uma unção de Deus, ela vai ser uma professora espetacular. Quem está entendendo? Se o cara receber uma unção para ser um pastor, ele vai ser um pastor espetacular. Debaixo de uma unção. Então, a unção ela é derramada sobre a vida das pessoas que estão conectadas. E as pessoas estavam conectadas comigo, havia uma misericórdia de Deus. Mas se você me perguntar aí, o pastor estava conectado com quem? Com ninguém. Amém? Quem está entendendo? Mas eu vi a voz do Espírito Santo dizendo dentro de mim direto, se conecte com alguém, se conecte com alguém. Foi onde Deus me guiou para me conectar com o Ministério Verbo da Vida. Hoje eu estou debaixo de uma unção. Hoje eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Hoje eu estou seguro. Diga glória a Deus. Olha para seu irmão e diga, não saia desse ambiente não, rapaz. Porque se você sair, você vai se sentir perdido e vai perder a sua segurança. Aqui é um lugar de segurança. Eu duvido você não vir para cá para você se sentir seguro. Eu duvido você não vir para cá para você se sentir como se tivesse algo protegendo sua vida. Isso é sobrenatural, você não vê com os olhos, mas a unção está aqui, o poder está aqui, o poder está aqui e te acompanha lá fora. Por que Tiago, muitas vezes o diabo ataca Tiago? Como quis atacar, paralisar os rins de Tiago. Fez um exame, deu, como foi o negócio lá? Falência nos rins. Falência. Ri do diabo aí, rapaz. Falência no rim de Tiago. Misericórdia. Aí Tiago veio dizer para mim, pastor, o negócio deu ruim. Pastor, aí o Tiago já chorando, deu falência no rim. Eu digo, é mentira do diabo. E Tiago ficou assim, despertou-se assim, mas rapaz, é mesmo. E começou orando, declarando a palavra, voltou, fez outro exame, os rins dele estão aí purificados. Diga glória a Deus. E Tiago dizia, eu estou debaixo de uma cobertura, eu estou debaixo de uma paternidade, porque toda vez ele ora assim. É o nome de Jesus, eu sei que é o nome de Jesus. Tudo é no nome de Jesus, tudo glorifica Jesus, tudo a unção, o poder, a cobertura espiritual é por causa de Jesus. Não é de mim não, é de Jesus. Tudo é a glória dele. Mas é um princípio. Honrar pai e mãe é um princípio, é um mandamento. Estar debaixo de uma cobertura nasceu no coração de Deus. Deus quer cobertura espiritual para a nossa vida. Eu preciso estar conectado. Olha para seu irmão e diga, você precisa se envolver mais. Você precisa olhar mais os áudios do pastor. Você precisa corresponder mais. Você precisa estar atento. Ah, pastor, mas é porque eu tenho 100 grupos. Mas qual é o mais importante para tu? Hã? Me diga qual é o mais importante para você? Não é o do meu trabalho. Ah, é o do teu trabalho, é? Hã? Teu trabalho não te segura não, viu? Tu pode perder, tu pode quebrar, viu? Vou mais profundo, tu pode morrer antes do tempo. Qual é mais importante para a tua vida? Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, o mais importante se encontra na cobertura espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa que o Espírito Santo me disse aqui dentro quando eu orava. Ele disse assim, no dia que você achar que as coisas estão acontecendo na sua vida por causa do seu intelecto, por causa da sua sabedoria e esquecer a cobertura espiritual, as coisas vão começar a ir abaixo.
Foi o Espírito Santo que me disse. No dia que você achar que tudo está acontecendo na sua vida, é por causa das suas habilidades, cuidado, que aí está vindo prejuízo. Olha para seu irmão e diga, olha de onde você veio. Olha das raízes. Olha para o teu passado. Olha quem tu era e olha depois da cobertura o que Deus fez na sua vida. Depois dessa unção sendo derramada sobre você. Olha. Para não perder de vista. Não perder de vista a cobertura. Eu acredito que Deus me deu essa palavra para trazer despertamento. Lembrança dessa importância. Amém? Vamos ler, está já terminando, vamos ler esse versículo aqui, terminar o versículo 2, né? Quero que você leia junto comigo. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, todo mundo lê. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Longa vida. Agora, abra aí bem rapidinho aí, ó. Bem rapidinho. Cadê Jesus? Eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. R.A. Eu quero ler. Eu faço questão de ler essa passagem. Porque essa passagem, ela fala de cobertura espiritual. A partir do versículo 17, a partir do versículo 8, eu quero que todo mundo leia, viu? Todo mundo. É uma passagem do Antigo Testamento, onde o povo de Israel estava em crise, em guerra, vamos dizer assim, em guerra. E os amalequitas vieram pelejar contra o povo de Israel. Havia, antes de ler, não lê agora não, apaga aí um pouquinho mesmo. Havia uma grande perseguição sobre Israel, lutas, guerra. Havia um líder espiritual chamado Moisés. Diga, Moisés representa cobertura espiritual. Amém? E eles foram à batalha contra os amalequitas. Versículo 8 vai dizer isso. Leia junto comigo, todo mundo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué. Lê em voz alta, todo mundo. Com isso ordenou Moisés a Josué. Escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã... Peraí, versículo 10, vai. Fez Josué como sério, pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram cima do outeiro. Eu vou explicar aqui, porque tem gente novata aqui, precisa entender. No versículo 9, Moisés ordenou a Josué, pode colocar aí o versículo 9, que ele escolhesse alguns homens e saísse a peleja contra os amalequitas. Amaleque eram os amalequitas. E Moisés disse assim, amanhã, Moisés como autoridade espiritual, eu estarei em cima do monte, outeiro monte, e o bordão de Deus, um cajado, ele andava com um cajado, estará na minha mão. Josué, que era um segundo líder lá, que obedecia a Josué, ele, no versículo 10, fez Josué como Moisés ordenou, né? E foi pelejar contra os amalequitas. Só que Moisés, Arão e Hur subiram para o monte. Estavam lá eles em guerra lá embaixo, Moisés, Arão e Hur lá em cima. Quem está entendendo? Amém? Amém? Glória a Deus. Lê o versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, estava lá eles pelejando na guerra. Moisés, autoridade espiritual. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Era uma guerra, Israel contra os amalequitas. Moisés em cima do monte, Josué e Hur, né? Vem cá, Josué. Não, Josué não. Arão e Hur. Eu sou Moisés. Arão e Hur. Lá de cá,
É os amalequitas. Do lado de cá é a tribo de Israel. Vocês estão em guerra. E o Espírito Santo tinha dado a direção a Moisés. Vai para o teclado ali para ficar bonito. É, as pedras, né? Só para simbolizar. Eu já falei isso na igreja, mas eu quero falar novamente. Moisés representava a autoridade espiritual. A Bíblia diz claramente, quando Moisés levantava a mão, Moisés não estava fisicamente na batalha. Quem está entendendo? Ele não estava lá. Israel estava fisicamente na batalha contra os amalequitas. Observa isso. Quem tem lutas espirituais aqui? Quem está travado na batalha na vida? A vida tem batalha. Você tem batalha? Diga assim, em Cristo já estão todas vencidas. Eu tenho que pensar assim. Eu tenho que pensar que eu sou vitorioso em Cristo. Eu tenho que pensar que eu sou curado em Cristo. Eu tenho que pensar que eu sou próspero em Cristo. É assim que eu tenho que pensar. Porque a palavra me diz isso. Cristo, Jesus Cristo, venceu por mim. Ele está à direita do Pai e eu estou com Ele. Ele está lá, mas em espírito eu estou com Ele. Ele recebeu a autoridade do Pai. Eu estou na terra, eu recebi também. Diga, eu tenho autoridade. Contra doença, contra depressão, contra miséria, contra enfermidade, contra demônios, contra praga, contra macumba, contra encantamento, contra feitiçaria, seja o que for. Eu não tenho medo não, porque eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Mas o que eu quero dizer a você, presta atenção, essa é a nossa forma de pensar. Mas nós mesmo assim temos as lutas diárias. Quem não tem luta aqui? Todo mundo tem luta, não tem? Lutamos ou não? Se você está na sua empresa, você tem que lutar para ela prevalecer. Às vezes lutar para o casamento não se acabar, porque o marido é incrédulo. Não é assim? Não acontece situações, não é luta? Agora deixa eu te dizer, sozinho tu vai vencer? Não vence. Olha para seu irmão e diga, precisa-se de uma cobertura espiritual. Amém? Moisés não estava lá fisicamente. Teu pastor não está fisicamente, diariamente na tua casa, nos teus negócios. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele está espiritualmente. Teu pastor não está lá, mas a unção que ele busca vem para ti. Quem crê nessa unção? Quem crê nessa unção? Quem quer essa unção? Eu posso demonstrar essa unção aqui, se eu quiser. Eu posso demonstrar ela aqui. Porque tem pessoas que creem nessa unção. Você não vê, pode deixar aí os dois anjos aí, fica aí os dois anjos. Você não vê, às vezes, no discernimento espiritual, tem pessoas que vê, ela sai como umas lanças, como uns raios, né, irmão Neils? Uns raios, muitas vezes como um azulado, alguma coisa desse tipo. Eu nunca vi, eu não vou mentir, mas eu percebo, eu sinto. Quando eu mexo minhas mãos, ela começa a sair. É assim, ó. A unção é o poder de Deus, não precisa ter medo da unção. Eu vou demonstrar aqui, eu vou demonstrar. Diga glória a Deus, eu vou demonstrar. Porque tem pessoas que, meu Deus, elas puxam, porque elas têm fé, elas acreditam. Não é só para você ver, eu vou demonstrar como um sinal aqui, mas o que eu vou demonstrar para você, é para você saber que isso é uma realidade lá fora na sua vida, é uma proteção de Deus lá na sua vida, onde você estiver, nos seus negócios. Amém? Estava lá Israel pelejando, uma luta, provavelmente para conquistar territórios, eu não sei bem, não me lembro. E estavam os amalequitas prevalecendo. A Bíblia diz que Moisés, no versículo 11, levantava a mão, já está aí o versículo 11, né?
Quando ele levantava a mão, Israel começava a prevalecer. Começava a ganhar a batalha. Mas por que ganhava a batalha? Cobertura espiritual. Moisés com a mão levantada. Unção sendo jogada. Pastor orando 4, 5 horas. De madrugada. De noite, de manhã. Mãos levantadas. Estou em casa dormindo. Unção alcançando. Unção alcançando. Unção alcançando. Unção. Quantas vezes eu não tenho visto pessoas praticamente morrendo ou ia morrer. O Espírito me mostra. A unção alcança e Deus guarda aquela vida. Aquela alma. Coisas que eu não posso dizer que pessoas vão se assustar se eu falar. Não posso falar. Mas às vezes o Espírito me revela e diz coisas que aconteceram. A pessoa diz, é verdade, aconteceu isso mesmo, passei, pastor, desse jeito aí. Oração em língua, eu estou orando, o Espírito Santo vai e traz a lembrança àquela pessoa. O que faz essa obra crescer, irmão, é a unção. É a unção, é a oração, é a cobertura espiritual. É outra coisa, não é a cobertura espiritual. Moisés, a Bíblia diz que ele levantava a mão e eles prevaleciam na guerra. Porém, ele abaixava a mão e prevalecia os amalequitas. Quando Moisés baixava a mão é porque ele cansava. Vai passar um dia assim com a mão levantada. Passa. Fica assim, ó. Eu vi um youtuber bem famoso, que ele colocou lá um carro, não sei que carro era, não sei se era uma Ferrari, um carro valioso. E o cara tem muito dinheiro e ele botou aquele carro ali e ele disse, olha, o último a tirar a mão desse carro vai ganhar esse carro. E os caras, juntou um monte de gente lá, acho que umas 60 pessoas, e todo mundo lá com a mão no carro. Outros sentados, outros deitados, era mão por cima, todo canto no carro. Passou um dia, e o povo lá não largava a mão não, tudo da expectativa, o carro é meu. Aí quando menos espera, passou um dia, foi anoitecendo, não começava a dormir. Aí saiu, tu perdeu. Tinha as câmeras filmando, perdeu. Aí foi saindo um por um dia, 2 dias, parece no terceiro dia, só ficou 2 caras. Aí tinha não sei o que era, como um guindaste, que levantou o carro um pouquinho, os caras que estavam sentados tinham que ficar nas pontas do dedo, topando no carro assim. Imagina. E o cabo lá, não estou mais aguentando, então aí, puf, tirou. E o outro foi e ganhou. Cansa. Moisés estava lá, era batalha. A batalha virava de um dia para outro. E ele cansava. Quando ele cansava, a Bíblia diz, leia comigo aqui, ó, versículo 11. Todo mundo em voz alta. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, ou os amalequitas. Diga graças a Deus por as pessoas que Deus levanta perto de mim. Tem pessoas boas perto de você, abençoado. Eita glória! No instante se acordou, não foi? Aleluia! Dê glória para Deus, irmão. Dê glória para Deus, irmão. Dê glória para Deus, irmão. Dê glória para Deus. Aleluia. Eu era um perdido, irmão. Eu servia ao diabo. Hoje eu sirvo a Deus. Eu fui resgatado. Meu nome foi escrito no livro da vida e o seu pode ser escrito também. Aleluias. Aleluia. Você parece não estar feliz? Coloca o versículo 12 aí, Miele, por favor. Lê comigo aí, vai, voz audível. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra. Pega a pedra aí. E puseram por baixo dele. Será que me aguenta isso? Não é debaixo do sovaco, não. Pega uma cadeira, a cadeira é a pedra. Ela é que eu caio, vocês vão ficar mangando de mim aí. Aí não dá certo.
Era 2 pedras, só uma mesmo, tá bom. Tem que ser igual a Bíblia, pega lá outra pedra. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, é uma, né? E puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Quebra não. Tá bom. Ora, Arão e U sustentaram, lê essa parte aí todo mundo, já. Arão e U sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Dê glória a Deus, irmão. Mas por que Arão e U fizeram isso? Porque eles entendiam a importância da cobertura espiritual. Pode vir, Ministério de Louvor, para cá. Eles sabiam que se eles baixassem a mão, eles perdiam. Olha para seu irmão e diga: olha, cuidado. Não deixa teu pastor baixar as mãos. Olha a revelação. Diga mais para seu irmão: segura na mão dele. Ajuda ele. Diz para seu irmão: seja um braço para ele. Ajuda o propósito. Diga para ele, catuca ele aí, vai. Eu quero que você catuque seu irmão, balança ele aí, balança. Diga: ajuda o propósito. Se envolva. Pega junto, meu irmão. Se envolve na igreja. Ah, pastor, o que é que eu posso fazer? Eu posso ser um diácono? Pode. O que é que eu posso fazer? Posso evangelizar meu Senhor? Pode. Eu posso entrar no grupo de oração? Pode. O que é que eu posso fazer, pastor? Pode. Aleluias. Segura na mão, levanta a mão do seu pastor, ajuda a sua cobertura. Sabe por quê, querido? Quem está ganhando é você. Oh! Levante a mão e adore. Oh, aleluia! A unção. Hey! Oh, aleluia! É a unção. Tem pessoas que recebem essa unção. Eu vou mostrar a você o que é uma cobertura espiritual. Ribalagai, irmã Cátia está aí. Fica de pé, irmã Cátia. Tira seu óculos. Vou mostrar a você o que é estar debaixo de uma cobertura espiritual. Vou mostrar a você o que é uma unção. Aleluia. Me dá um pano aí, um tecido, alguma coisa, um tecido. Aleluia. Levante a sua mão. Ela está debaixo de uma cobertura espiritual. O diabo quis afastar ela, mas não conseguiu não. Ela está debaixo de uma cobertura espiritual. Ela abriu uma farmácia debaixo da cobertura espiritual. Ninguém sabe da história dela, mas eu sei porque eu estava perto. Ela ia embora para o Rio de Janeiro. E eu visitei a casa dela, mas Daniele. E eu disse assim para ela: não, você preste atenção, nós vamos orar. E antes de findar o ano, se eu não me engano, findar o ano, antes de disse a data, o ponto vai aparecer, a porta vai se abrir. Ela já estava sendo encaminhada. Nós oramos em concordância. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A unção, ela acreditou. A unção ficou nela. A porta se abriu, o comércio dela já está ali. Esses dias eu olhei para ela e eu disse assim para ela: escuta, eu disse assim para ela: sua farmácia será a farmácia maior dessa cidade. Será a farmácia que mais vai entrar recursos, receitas na sua farmácia. Pessoas vão lhe procurar e vão dizer assim: é porque eu não confio em outro canto. Pessoas, sabe por quê? Por causa da unção. Não é eu não, mas eu vou colocar, eu nem toquei, já está chegando. Eu vou colocar o manto aqui em mim, porque a Bíblia diz que a unção, ela passa pelo tecido, ela toca no tecido, está escrito na palavra.
A unção, ela é tangível, ela toca no tecido. Ela toca no tecido e presta atenção no que vai acontecer. Solte ela, só fique dando essa cobertura. Quando o tecido tocar nela, porção dobrada. A unção, traga o tecido, traga o tecido. Eu quero que você veja, isso é um ato simbólico, mas essa unção, ela está lá fora acompanhando a sua vida. Não é algo natural, é algo sobrenatural. Porque a unção, ela é uma eletricidade, ela é um poder que você não vê, mas é um poder que age. É um poder que demônio do inferno aguenta. É um poder que doença nenhuma do inferno aguenta. O poder da unção. Aleluia. Rimandere que lebroste cheredera mandoro corosi. Cadê Rayara? Tá aí? Tá fazendo o que lá fora? Hã? Pois manda ela vir aqui. Redalambara, fique de pé, irmã, você também. Só estou mostrando o que é a unção. E essa unção que você está debaixo dela. Quando você se deixa, quando você quer. Aleluia. Nunca critique. Nunca fale mal. Viu? Você pode até não entender, mas fique na sua. Eu também não entendi antigamente. Eu não entendi o que era isso. Isso é para você entender que o mundo espiritual é real. Eu estava ouvindo uma ministração do irmão Reg, ele falando sobre os anjos, que cada criança quando nasce, Deus envia um anjo, que é o anjo da guarda. Quem já ouviu falar nisso? A Bíblia fala sobre isso. E ele disse assim, quando a pessoa cresce, Jesus ele teve uma visão espiritual e ele disse assim, quando a pessoa cresce, o anjo da guarda não abandona não. Olha para seu irmão e diga, você tem um anjo da guarda, que não te abandonou não. Aleluias! Olha, isso é a unção que guarda ela. 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 Recebe, irmã. Receba. A unção que guarda ela. Ela está sendo tocada pela unção. Pessoas que entraram aqui a primeira vez nunca viram isso, mas isso é somente uma demonstração do poder de Deus. A unção é um poder que capacita. Diga comigo, unção é um poder que capacita. E a unção é recebida. Pode dizer com mais convicção, a unção é recebida debaixo de uma cobertura espiritual. Debaixo de uma cobertura espiritual. Se você não tem uma cobertura espiritual, você tem que decidir hoje, eu quero uma cobertura espiritual para a minha vida. A maior cobertura espiritual que nós temos é Jesus de Nazaré. Então, para você entrar debaixo de uma cobertura espiritual, de um pastorado, de alguém que te cubra espiritualmente, é necessário entrar primeiro na de Jesus, recebendo Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluias! Aí você já começou, porque ele é o pastor dos pastores, Ele é o supremo pastor. Eu sou pastor auxiliar. Pastor auxiliar de Deus. Pastor auxiliar de Jesus. Fique de pé, irmã Gleide. Fique de pé, assassino. Está debaixo de uma cobertura. Ninguém sabe da história dela, mas eu vou contar. Visitei a casa dela, a filha dela estava tendo problemas de entalo. Ficava roxa, quase morre a criança, o bebezinho. Ela ligou para nós desesperada, chorando. Nós visitamos a casa dela por causa da cobertura espiritual. Já sabe o louvor? Já sabe o louvor vocês? Por causa da cobertura espiritual. Peguei aquela criança e orei por aquela criança. E eu disse, Satanás, você vai soltar essa criança. No nome de Jesus. Para a glória de Deus, acabou as crises. A criança dela está viva. Eu não sei se ela trouxe, mas se tiver trazido antes de acabar o culto, eu quero que ela venha aqui na frente. Para mostrar. Mas é por causa da unção e a cobertura espiritual. Ela tem fé. Ela acredita. Ela é obediente. Ela é submissa. Ela honra seus guias espirituais.
Ela está recebendo agora, mas é algo que ela já recebe diariamente. Acompanha a vida dela. Acompanha a vida dela por causa da cobertura espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que é empresário, você que tem emprego, seja o que for, comércio, existe uma cobertura para você também. Porque Deus se importa com os seus negócios, meu irmão. Por causa do propósito dele, para honrar o reino dele. Aleluias, aleluias. Cadê o glória a Deus da igreja? Eu quero ver a igreja mais afogueada, meu irmão. Eu quero ver o glória da igreja. Eu quero ver o glória da igreja. Hey! Receba! Aleluias! Cobertura espiritual. E falando sobre cobertura espiritual. Aleluia, fique de pé também, Rara. Falei sobre cobertura espiritual. Fique de pé você também de amarelo. Eu quero o outro. Qual é o que eu estava? Era esse que estava com ela, esse aqui. Aleluia. E por causa da cobertura espiritual, eu estava falando. A unção acompanha na vida das pessoas. Por causa da cobertura. Quando a pessoa se deixa, quando a pessoa reconhece, existe uma cobertura sobre a tua vida, Gilberto. Se não fosse essa cobertura, tu já tinha voltado a beber. Eu não sei o lugar, não sei onde foi, mas eu vi um copo assim, e o diabo dizendo, bebe, bebe, bebe. Tu resistindo e dizendo, eu não faço mais isso. E assim, era uma influência satânica, mas existe uma cobertura que te guarda. Tu não pode mais sair desse caminho. Tu não pode mais sair. Não sai mais, Gilberto. Discernimento de espírito, eu vi um grande caixão e tu deitado dentro desse caixão, mas não vai acontecer não, por causa da cobertura espiritual. Tu estás guardado agora, estás guardado. Eu vi pessoas traiçoeiras, eu vejo no meu espírito, eu não sei o que é, não sei como foi no teu passado, pessoas com faca, dizendo assim, eu vou pegar ele vai ver. Talvez depois tu vai me dizer e vai testificar, mas hoje Deus está te guardando, é um ambiente propício para te guardar. Cobertura espiritual. Tu não entendeste o que aconteceu, mas o que aconteceu foi para trazer você para cá, por causa da cobertura espiritual. Eu não sei do teu coração, não sei do teu íntimo, mas eu vou lá no teu passado por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra. Quando tu dizia lá no teu coração, um dia eu sou crente, um dia eu vou servir a Deus, um dia eu saio dessa vida. Tu nunca me dissesse isso, mas o Espírito Santo me diz. E se Ele está me revelando para edificar a tua fé, se Ele está me revelando para dizer o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer bem, não se preocupa, porque eu estou traçando uma nova jornada na sua vida, e eu vou honrar, diz o Espírito, eu vou honrar na sua vida, eu vou entregar algo que tu vai ficar surpreendido, eu vou fazer coisas grandes na sua vida, eu vou abrir portas que tu nunca viste, eu vou te entregar algo que tu nunca pegaste, por causa da cobertura espiritual. Aleluias. Mulher de amarela aí, que eu não sei o nome, receba debaixo dessa cobertura. Teu coração está sendo entregue ao Senhor. Tu não tem duvidado dessa palavra, tu tem desejado essa palavra. Por isso o Espírito Santo tem tocado em ti, e Ele vai abrir porta também para você. Se prepara para coisas novas acontecerem sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo te entrega agora. Receba uma porção dobrada. Eu não sei porquê. Levanta a mão, Priscila, porque o Espírito Santo me diz assim, ela precisa ser mais revestida. Há um certo tipo de fraqueza às vezes que o diabo vem e tenta sobre a sua vida. Sei que você tem permanecido firme, mas você tem sentido falta dessa unção, nunca mais tem recebido essa unção, mas o Espírito Santo disse, eu quero dar a ela hoje o que ela desejou no coração dela. Eu vou entregar a ela hoje o que ela desejou no coração dela, por causa de uma cobertura espiritual. Há uma reverência, há um princípio de honra e de respeito sobre as suas paternidades que você tem, que são poucas pessoas que têm, e por causa disso, você vai ser gratificada com uma porção dobrada de unção. Receba! Em nome de Jesus. Só estou demonstrando algo. Levante sua mão, Rara. Aleluias. Aleluias.
Só para você ver que o que está acontecendo aqui é só uma demonstração de poder. Para você saber que essa unção acompanha a sua vida para guardar você de câncer. Quem está entendendo? Essa unção guarda crente aqui de dentro de ser livre de câncer. Acho que você não entendeu não. Se você tivesse entendido, levantava a mão e estava glorificando e crendo. Uma unção de proteção por causa da cobertura espiritual. Por causa da cobertura espiritual. Em nome de Jesus. Eu vejo isso também nela. Esse princípio carregando sobre a vida dela. Tem algo que vai da minha vida para a vida de João Paulo. Por causa do princípio da honra. Por causa do princípio da honra. Porque vai passando de um para outro. Quanto mais honra, mais obediência, a cobertura é sobre a nossa vida mais forte. Eu não vou nem tocar nela, vai ser João Paulo. Vai lá, João Paulo. Vai lá. Somos homens de Deus. Quem está perto de mim carrega essa mesma unção. Me dê meu lenço. Quem está perto de mim carrega essa mesma unção. Vem cá, Tiago. Quem está perto de mim carrega essa mesma unção. Fique de pé, nena. Fique de pé. Quem está perto de mim carrega essa mesma unção. Vá lá. Carrega essa mesma unção. Carrega essa mesma unção. Vem sobre ela também, em nome de Jesus. Carrega essa unção. Carrega essa unção também. O babacatore xerevro. Vem cá, Diego. Rederessorondala xerefro. Fique de pé aí, irmã Patrícia. Carregue a mesma unção. Ele carrega também. É só para vocês verem o que é a importância de estar debaixo de uma cobertura espiritual. Que dá livramentos. Que protege. Que guarda. Aleluias. Que guarda. Que guarda. Que guarda. Que guarda em nome de Jesus. Que guarda em nome de Jesus. Aleluia. Estou finalizando o modo do tempo. Canta um pouquinho aqui. Está vendo essa galega ali, irmã Jus? Fique de pé, irmã Jus. São todos testemunhando. Se a gente atrasar 5 minutinhos, segura a peteca. Porque eu estou debaixo de uma unção. Olha para ela ali, todo mundo olha para ela ali. Olha para Jus lá, tá vendo Jus lá? Uma vez Satanás disse assim: vou matar ela inchada. Se eu estiver mentindo, pode dizer, Jus. Com pouco tempo ela começou a inchar, não foi? E ela ia morrer mesmo. Eu me lembro que Dedê, que é a filha dela, fica de pé aí, Dedê. Por falta de entendimento, hoje ela tem um entendimento, ela é uma nova criatura. Ela foi buscar ajuda numa rezadeira, sei lá que diz, rezadeira, né? Macumbaria mesmo. Macumba pura. Mas ela não tinha entendimento. A macumbeira disse: eu vou tirar esse problema dela. Aí comeu R$500, não foi? Quase R$2.000. Eu me revoltei. Nara chegou para mim e me disse o que estava acontecendo. Eu me revoltei. Eu disse: eu vou lá. Eu peguei uma caixa de som, botei no meio da rua e desafiei aquela rezadeira, aquela macumbeira. E eu disse assim: se Deus está na minha vida, na obra que eu estava fazendo no ministério, Júcia é curada e ela não vai morrer. E essa macumbeira vai ser envergonhada. Foi curada ou não foi, Júcia? Vem aqui na frente. Ela está chorando, ó, porque você não sabe a dor que ela teve. Você não sabe o sofrimento dela. Ela está chorando, ó. Dê um abraço. Foi verdade? Foi verdade. Chorou, sofreu muito? Sofri muito. Foi muito tempo, não foi? Foi. Esse choro aqui é a gratidão. Isso é gratidão. Gratidão. Agora isso aconteceu por causa da unção. Tem gente que debocha da unção.
Não acredito. É negócio de cair. Meu filho, é melhor cair por o poder de Deus e receber um milagre do que cair numa maca e para Recife faça tratamento. Viu? Aqui não tem nada de demônio, aqui é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Aqui nós glorificamos a Deus, a Jesus Cristo de Nazaré. O demônio tinha tocado no corpo dela, mas ela foi curada. E ela foi liberta por causa da cobertura espiritual. Cadê o microfone? Deixa eu perguntar. Pergunta a ela se ela quer sair da cobertura espiritual. Nunca mais. Deixa eu te dizer mais. Vai alguém falar de mal da cobertura espiritual perto dela para ver se tu não apanha? Não é verdade? Porque ela sabe o quanto ela sofria. Diga glória a Deus pela vida dela. Deus abençoe. E para a glória de Deus está ali, ó, Dedê, Fabiano, fique de pé. Por causa da cobertura espiritual. Saia não, Cacai. Eu sei que a luta é grande, mas não saia não. Fique firme. Mesmo que você se sinta falho, mas determine o seu coração, mas eu não saio não. Olha toda a família dela ali, ó. Deus abençoe a família dela. Estenda a mão para a família dela. Se convertendo ao Senhor, se rendendo. Fabiano, a filha, em nome de Jesus, transformada. Ninguém sabe, mas por isso que eu digo, eu não quero saber não, se atrasar o culto nem nada não. Vem cá, Fabiano, mais Dedê. Deixa o Espírito falar, porque pelo menos você vai sair daqui sabendo. Oh, oh, como é o louvor aí, o refrão do louvor? Aleluias. Tu é o teu. Aleluias. Glória a Deus. Ninguém sabe. Quando ela engravidou, criança nasceu antes do tempo, não foi? Quantos? Prematura, 7 meses. Levaram nas agonias para Recife, foi isso? Mas você não lembra. Olha que importante a cobertura. Você não lembra. No dia que alguém chegou para mim aqui e disse, levar a criança dela, Nara, nas carreiras, o diabo já estava matando a criança. E em cima desse púlpito, nós acionamos a cobertura espiritual e oramos em concordância. Dá um glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Olha ela se emocionando. A criança está viva. Está onde, Fabiano? Vai alguém buscar lá para o povo ver? De Gleide, pega essa aqui? Já está desse tamanho. Será que ela vem? Será que ela vem? Oh, vai, Gleide, vem, Gleide. Alguém foi pegar o dela? Aleluia, vamos cantar enquanto vai buscar. Fique de pé para estirar as pernas. Aleluia, canta todo, vai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Solta aí tudo. Tu és digno, tu és digno de tudo. Aleluia. Pois Tudo. Aí o bebezinho. Olha a Vitória aí, bate a foto aí da Vitória. Deus é maravilhoso, né?
A bênção. Isso é a bênção de Deus. Isso é sobre a sua vida também. Amém? Eu não me lembro se foi. É porque eu estou olhando para aquela irmã lá. Não me lembro se foi ela. Que uma vez o diabo tirou, saiu correndo e ela... Foi não, não foi não? Estava tentando lembrar, mas não foi não. Amém? Deus é glorificado ou não é?